Hora de falar sobre o Corinthians, começando por Yuri Alberto. O atacante, que já foi alvo do Sporting de Portugal e também do West Ham, também aparece agora na mira do Wolverhampton, time da Inglaterra, que fez uma grande recuperação nesse segundo turno do campeonato inglês, especialmente depois da chegada do técnico Vitor Pereira. E é justamente o português, que já passou pelo Corinthians, que teria indicado a contratação do Yuri Alberto. Negócio que poderia chegar a 35 milhões de euros, de acordo com o programa Os Donos da Bola, do qual participo às quartas-feiras, hoje, inclusive, é dia. Informação do Souza e do Neto é de que o Wolverhampton vai apresentar essa oferta nos próximos dias. O Corinthians teria direito a 17 milhões e meio de euros, que equivalem a 50% do valor do negócio, até porque o Corinthians detém metade dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% pertencem ao Zenit. Antes de gravar o vídeo, conversei com o André Cury, que garante não ter proposta oficial. Nesse momento, apenas uma conversa preliminar, buscando informações. Segundo o André, ainda está tudo muito precoce, até porque a janela só abre nos meses de junho e mais fortemente no mês de julho. Para completar informações do Corinthians, queria falar sobre a proposta do Montpellier ao atacante Guinegão. Na semana passada, para ser mais específico, na sexta passada, o presidente do Corinthians afirmou que não há problemas financeiros. Se não fosse assim, o Corinthians teria aceitado uma oferta de 14 milhões de euros por um atleta que nem sequer chutou uma bola no profissional. O atacante, o jogador em questão é o Guinegão, atleta da base, atacante do Sub-20, e a proposta é do Montpellier. Mas as condições do acordo são completamente diferentes das citadas pelo presidente. A oferta feita pelo clube francês é de empréstimo gratuito por um ano. Se quiser ficar com o jogador, o Montpellier paga 14 milhões de euros a partir de junho de 2026 em 7 parcelas, que só terminariam em 2029. Com detalhe importante, se o Montpellier não quiser ficar com o Guinegão, devolve o jogador sem qualquer custo ao Corinthians e ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. Então, na teoria, a proposta é de um empréstimo gratuito. E se o clube não quiser, ele ainda mantém 15% de um valor de uma venda futura. É óbvio que o Corinthians tinha que recusar uma oferta dessa. O Montpellier ainda colocou nas condições do negócio que se comprasse o jogador pelos 14 milhões de euros, deixaria 20% do valor de uma venda futura para o Corinthians. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Na semana passada, em entrevista coletiva, Augusto Melo revelou proposta recusada de 14 milhões de euros por um jogador da base que nem sequer atuou pelo profissional. Importante contar que esse jogador em questão, de acordo com o site Meu Timão, é o Guinegão, centroavante de 18 anos de idade, bom jogador que atua no Sub-20. A fase do Sub-20 é tão ruim que até o Guinegão tem jogado abaixo. Mas, segundo o Meu Timão, é o Montpellier da França o interessado e o clube que se dispôs a pagar 14 milhões de euros. O Corinthians traz a informação da proposta e a gente registra, mas dentro do próprio Corinthians há enorme desconfiança em relação a tais cifras, por serem consideradas muito altas para um atleta que de fato nunca jogou profissionalmente. O Guinegão joga pelo Sub-20, mesmo com 18 anos de idade, mas não teve oportunidade no time de cima. E aí, até essa pessoa do Corinthians que eu consultei e desconfia desses 14 milhões de euros, lembra do Kevin, atacante que pertencia ao Palmeiras, nascido em 2003, e com jogos no time de cima, ele foi negociado com o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros. Em geral, quando o atleta ainda não estreou no time de cima, é muito difícil que qualquer cifra supere os 10 milhões de euros, por isso dentro do próprio Corinthians há desconfiança de que essa suposta oferta recusada pelo presidente Augusto Melo de 14 milhões tenha sido menor. A justificativa que o Timão deu para não levar o negócio adiante tem a ver com a forma de pagamento. A ideia do Montpellier era fazer um parcelamento longo e o Corinthians só se dispõe a fazer negócios com pagamentos à vista ou próximo disso. Confesso que também estou com essa minha fonte corintiana desconfiando do valor. Não que não exista interesse do Montpellier no Guinegão, mas 14 milhões de euros me parece demais. Até porque se essa oferta aparece, o Corinthians tem que fazer o negócio, até porque passa por enormes dificuldades financeiras. Timão que venceu o Santos por 1-0 na Neoquímica Arena, respondendo ou se recuperando no Campeonato Brasileiro, se aproximando também dos times na parte de cima da tabela. Agora é o foco na Copa do Brasil e o Corinthians do Dorival Júnior vai tentando escapar de qualquer princípio de crise. E você, tá gostando do trabalho do Dorival? Já usa espaço para comentário e deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians,
que teve mais uma saída, agora de um patrocinador. A Epgás, plataforma digital de venda de botijões de gás, decidiu rescindir o seu contrato de forma bastante antecipada. O acordo só terminaria em fevereiro do ano que vem. A justificativa: insatisfação com questões contratuais. Confesso que estou atrás dos representantes da Epgás para tentar entender direito quais são essas insatisfações, se a série de notícias ruins em algum momento motivaram a empresa a deixar o clube. A Epgás que promete pagar o valor da multa rescisória pelo tempo de contrato que ainda tinha a vencer. Essa empresa estampava sua marca no tórax da camisa, ainda tinha direito a ativações em jogos e também no centro de treinamento. A má notícia a partir dessa saída é de que o uniforme corintiano passa a ter 5 espaços e a ausência de patrocinadores representa perda de dinheiro e de receita. Estão disponíveis para o mercado tórax, barra inferior frontal, numeração, omoplatas e o verso do calção. Só para completar o noticiário corintiano, falando de bola e campo, 2 boas notícias: Memphis Depay e Mateuzinho não estarão à disposição para o jogo da Copa do Brasil, mas devem retornar no Campeonato Brasileiro no fim de semana, confronto marcado contra o Galo. Memphis praticamente refeito de um entorse no tornozelo, enquanto o Mateuzinho tinha ou sofria com um edema na coxa. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Yuri Alberto, repercutindo uma informação de um portal inglês chamado Transferfeed. De acordo com esse portal, o West Ham, que é um velho interessado no Yuri Alberto, voltará à carga para tentar a contratação do centroavante corintiano na metade desse ano. E agora com uma novidade: em vez de colocar apenas dinheiro, o West Ham também topa introduzir um jogador brasileiro que pertence a ele. Trata-se do zagueiro Luizão, hoje com 23 anos de idade, atleta revelado na base do São Paulo e até então super bem avaliado. O Luizão formava a dupla de zaga com o Beraldo explodiu e hoje joga no PSG. O Luizão ainda não conseguiu fazer sucesso no futebol europeu. Esteve por mais de 60 partidas no Sub-21 do West Ham, não conseguiu jogar no time profissional e foi emprestado para uma equipe polonesa. E ele, enfim, conseguiu ser titular lá na Polônia, fez as últimas 3 partidas do time no mês de maio. A ideia de contratar um zagueiro é prioridade no Corinthians. O Timão entende que há necessidade da chegada de um defensor. E o Luizão é um velho conhecido do técnico Dorival Júnior, até por isso poderia haver algum tipo de negociação. Só para completar, é importante lembrar que como o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, há necessidade de uma proposta grande para que o acordo seja valioso para o Timão. Yuri Alberto, que soma desde que chegou ao Corinthians 179 partidas com 68 gols e 17 assistências, o atacante chegou a dizer nessa semana que se houver uma proposta boa para ele, mas também para o Corinthians, ele topa fazer negócio. Centroavante que também está na mira do Sporting de Portugal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.